Bom, boa noite a todos. A gente vai mudar um pouquinho a dinâmica de resolução de questões, tá certo? Aqui eu apresento a vocês algumas dúvidas que foram encaminhadas para mim via WhatsApp, tá certo? Na verdade, eu vou resolver duas questões do Boist Prima e em seguida eu vou gravar aqui as questões que são as questões dos dias que eu acabei não encaminhando nem ontem, nem antes de ontem, nem hoje, né? Então, vou encaminhar essas questões do dia, tá certo? Então, vamos lá. A primeira dúvida que surgiu é essa questão aqui do Boist prima, tá certo? O que diz essa questão? Determine os valores de R para os quais a equação diferencial dada, que é essa aqui, tem uma solução desta forma, y igual a e na RT. Então, observem, essa equação diferencial é uma equação diferencial de primeira ordem, linear, bonitinha, né? A minha função que eu estou supondo que seja a solução é dessa forma. Esse R eu tenho que determinar. O t é a variável independente e o y é a variável dependente, tá certo? Como que eu faço para determinar esse R? Ora, eu imponho que essa função seja a solução dessa equação. Então, para isso, eu vou ter que calcular a derivada dessa função y. Vamos lá, vamos calcular a derivada dessa função. Vamos lá. Então, y' vem a ser quem? Vou colocar aqui. É justamente a derivada disso, então vou ter que derivada em relação a t. Então, usando a regra da cadeia, vai dar a própria exponencial e a derivada desse expoente em relação a t, no caso vai dar r. Então, vai ficar justamente r e na rt. Ora, tendo essa informação, você impõe que essa função y satisfaça a equação. Então, coloca assim, ora, y' mais 2y é igual a zero, é a mesma coisa, e aí eu coloco um equivale a dizer o quê? Que r e na rt mais duas vezes o y, mas só que o y é elevado na rt, então coloca e na rt seja igual a zero. Mas, pessoal, nesta igualdade, eu consigo colocar o e na rt em evidência, certo? Então, vai ficar e na rt vezes r mais 2 igual a zero. Quando que isso aqui será zero? Bom, a exponencial é sempre um valor positivo, então isso aqui nunca se anula. Então, para isso ser igual a zero, para esse produto ser igual a zero, a única condição que deve ocorrer é r mais 2 ser igual a zero. Mas, resolvendo essa equação, eu tiro que o r tem que ser igual a menos 2. Então, este é o valor de r que torna esta função uma solução dessa equação diferencial. Se você quiser ser mais específico, pode dizer assim ainda. Portanto, y igual a e na menos 2t é solução da equação diferencial, qual? Y' mais 2y igual a zero. Tá certo? E essa aqui, no caso, é o que a gente chama de solução particular para essa equação diferencial. Certo? Se quiser fazer um esboço gráfico, o que representa isso? Né? Qual é a curva integral para essa solução dessa equação diferencial? No fundo, é o gráfico dessa função. Notem que essa função ela está definida em todos os reais. Então, eu poderia colocar assim, ó, em R, tá? Que é o intervalo menos infinito, infinito. E a questão ela terminaria aqui. Eu só estou agregando algumas outras informações. Se quiser construir, então, a curva
a curva integral, né, associada a essa função, que é uma solução dessa equação, pode-se fazer o seguinte, a curva integral. Né? Bom, como esse expoente aqui ele é negativo, quando você manda t para infinito, esse termo aqui vai, esse y vai para zero, certo? Então, o gráfico dessa função vai passar necessariamente pelo 1 aqui, vai ter esse comportamento aqui. Opa, errou. Então, esse é o problema de você não ter uma precisão aqui. Vamos lá, vamos colocar um gráfico mais ou menos legal aqui. Só um pouquinho. Vamos preencher aqui. Muita calma nessa hora. Pronto. Vamos fazer aqui. Isso aqui explode agora. É o gráfico da exponencial, só que invertido. Então, esse aqui representa o gráfico da função e na menos 2t. Aqui é o t e aqui é o y. Tá certo? Essa aqui é o que a gente chama de curva integral. Tá? É uma curva integral associada a essa equação diferencial. Tá certo? Então, essa é a resolução da questão de número 15 do livro do Boyce de Freeman. Tá certo? Vamos à próxima dúvida que surgiu. A questão de número 20. A questão de número 20 é similar a essa, tá bom? O que ela pede, essencialmente, é o seguinte, ó, determine os valores de R para os quais a equação diferencial dada tem uma solução da forma y igual a t elevado na R com t maior que zero. Então, observem, na questão anterior, o y era da forma e elevado na rt. Agora, nesse caso, o y é t elevado na R com t maior que zero. Então, tu quer que isso aqui seja uma solução para esta equação diferencial de segunda ordem, e é uma equação diferencial linear, porque esses termos aqui, que são os coeficientes, dependem no máximo da variável independente, que é t. Certo? Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a derivada primeira e a derivada segunda dessa função y. Então, vamos lá. Ó, y'. Como que eu derivo essa função? Bom, vai ficar r t na r menos 1. E a derivada segunda vai ser r vezes r menos 1 t na r menos 2. Certo? Com isso, substituindo nesta equação diferencial, nós temos o quê? T quadrado, y duas linhas, menos 4t, y', mais 4y igual a zero. Isto aqui equivale, né, para, ao substituirmos o y dessa forma, equivale a quê? Né? Notando que a gente está substituindo y igual a t elevado na r, tá certo? Vamos só dar um zoom aqui para ficar melhor para escrever. Bom, então vamos prosseguir. Então, isso aqui equivale a quê? A t quadrado, que multiplica quem? A derivada segunda. Mas a derivada segunda é tudo isso aqui. Então, vamos colocar r vezes r menos 1, t na r menos 2, menos 4t vezes a derivada. A derivada está dando essa expressão. Então, r vezes t elevado na r menos 1, e mais
4 o y. Só que o y é t elevado na r. Então, tu colocas aqui t elevado na r, tudo isso igualado a zero. Prosseguindo as contas, essa expressão, essa igualdade é equivalente a quem? Notem que t ao quadrado vezes t na r menos 2 vai dar t na r. E aqui t vezes t elevado na r menos 1 vai dar t na r também. E aqui nós temos t na r, então tu pode colocar o t na r em evidência. Então vai ficar t na r que multiplica, vamos colocar um colchete, tá? Multiplica r menos 1, que é essa expressão, menos 4r, que vem dessa parcela, mais 4. Tudo isso igualado a zero. Mas este produto será zero quando? Ora, o t ele é positivo. Se t é positivo, então essa expressão não vai interferir nessa igualdade, sendo zero. Então, obrigatoriamente, essa expressão tem que ser igual a zero. Então, C somente C, R vezes R menos 1, menos 4R, mais 4, tem que ser igual a zero. Tá, e agora, professor? Bom, agora tu vais ter que resolver esta equação, né? Então, aqui tu pode usar a propriedade distributiva. Vamos ter, então, r quadrado menos r, menos 4r, mais 4, igual a zero. E aí você acaba de recair numa equação do segundo grau, que é r quadrado menos 5r mais 4 igual a zero. E como é que resolve, professor? Aí tu pode resolver aqui a parte, né? Faz um rascunho, como queira, né? Vai lá e calcula o delta. Delta vai ser quanto? É b quadrado menos 4ac. Então, vai ser 25 menos 4 vezes 4 então, menos 16. Então, vai ser 9. Então, quer dizer que R vai ser igual a menos B, ou seja, 5, mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é 3, sobre 2. Então vou ter duas possibilidades para R, professor. Exatamente. Um R1 aqui e um R2, né? R1 vai ser 5 mais 3, que dá 8, dividido por 2, que dá 4. Ou 5 menos 3, que dá 2, dividido por 2, vai dar 1. Né? E aí tu voltas para as tuas contas e tu pode dizer que o R vai ser ou 4 ou 1. Pronto. Então, aí estão determinados os valores de R, de modo que t elevado na R seja a solução para essa equação diferencial que nós temos aqui. Espera aí um pouquinho. Pronto. Então, y igual a t na R, para R igual a quem? R igual a 4 ou R igual a 1, nós teremos que essa função vai ser uma solução para esta equação diferencial quando t for maior que zero. Tá certo? Então, termina aí a questão. E agora vamos fazer um parênteses aqui, tá? Só alguns comentários a mais, né? Então, parênteses, aspas, né? Então, isso quer dizer o quê? Que y igual a t na 4 e y igual a t na 1 são soluções particulares da equação diferencial. Bom, qual é a equação diferencial? A equação diferencial que você tinha, que é t quadrado y duas linhas, deixa eu colocar aqui, t quadrado y duas linhas, deixa eu ver se eu tenho ela anotada em algum lugar aqui, para não ficar voltando. Menos 4t y' mais 4y
igual a zero, onde, né? No intervalo 0 é infinito. Por quê? Porque o t ele é positivo. Quais são as curvas integrais associadas para essa equação diferencial, professor, para essas funções? Bom, essencialmente é você construir o gráfico de cada uma delas, né? Então, tu podes fazer assim. Deixa eu ver. KY. E aqui vamos colocar T. Para a primeira função, que é t elevado a 1, isso representa uma reta, só que não a t. O t tem que ser maior que zero, então aqui tu vai colocar uma bolinha aberta, tá? Coloquei um bolão aqui, mas é uma bolinha aberta, e você vai fazer uma retinha aqui, tá certo? Isso aqui é y igual a t. E você tem y igual a t na quarta, né? Aqui vai ser algo parecido com uma parábola, ok? Como se fosse uma parábola aqui, tá, gente? Depois vocês façam um esboço adequado aí. Então, essa aqui é y igual a t na quarta, tá certo? Então, essas duas aqui são curvas integrais associadas à equação diferencial que nós acabamos de ver aqui, tá certo? Essa equação diferencial. Bom, essas foram duas dúvidas que surgiram, espero ter esclarecido as mesmas. E agora a gente vai passar para as questões dos dias, né, que eu acabei não encaminhando para vocês. Essa questão é a primeira questão que eu vou passar para vocês. Ela diz o quê, né? Vamos ver aqui, vamos diminuir um pouquinho. Pronto. Olha só. Você tem os exercícios de revisão que eu vou colocar, aliás, as questões dos dias que eu vou trabalhar agora, do dia 28/10, é um exercício de revisão do capítulo 1 do livro do Zio, a questão de número 19, tá bom? O que diz essa questão? Dado que isto aqui, que esta função seja uma solução dessa equação diferencial, então assumo isso como verdade, eu não preciso mostrar que isso é uma solução, ok? Encontre o x0, então x0 é quem tem que buscar, e um maior intervalo de tal forma que esta função seja uma solução deste PVI. Bom, eu observo que essa função aqui, ela não está definida para quais valores de x? Para x igual a zero. Então, esta função, ela está definida para x diferente de zero. E quando eu percebo que ela está definida para x diferente de zero, significa dizer que eu separo a reta em dois intervalos, né? Quais intervalos? Menos infinito zero, reunido com zero mais infinito, claro, que aqui eu estou tirando o zero. Por isso eu ponho um asterisco, ok? Então, esse aqui é o domínio dessa minha função, tá? Então, essa é a primeira observação. Então, esse aqui, deixa eu colocar aqui só um pouquinho. Esse aqui é domínio de y igual a x menos 2 sobre x, ok? Ou seja, os valores de x que eu posso substituir nessa função de modo que tenha sentido. Então, são todos números reais, com exceção do zero, tá bom? Agora, eu quero determinar o x0 de modo que essa função seja a solução deste PVI. Bom,
O que significa dizer que isso aqui é uma solução deste PVI? Significa dizer que essa função ela satisfaz essa equação diferencial e que ela cumpre essa condição inicial. Então, tu vais lá e vai impor que y de x0 seja igual a 1 e determinar quem é o x0, certo? Então, ó, vamos colocar aqui. Então, y de x0 é igual a 1, né? Só um minutinho. Só um minutinho. Bom, y de x0 ser igual a 1, gente, significa o quê? Vamos pensar um pouquinho. Significa dizer que em lugar do y eu devo substituir 1 e em lugar do x eu devo substituir o x0. Então, de certa forma, nós teremos o quê? Que y é igual a x0 menos 2 sobre x0. O objetivo, determinar x0, né? Mas isso vai ocorrer se somente se o quê? Bom, tu pode tirar o mínimo desse lado direito, então vai ficar 1 igual. O mínimo vai ser x0, então tu coloca aqui x0. Notem que aqui você tem 1, x0 dividido por 1 dá x0, x0 vezes x0 dá x0 ao quadrado, e aqui menos 2. Esse x0 que está aqui no denominador, tu pode se multiplicar e obter aqui x0. Então, tu vais ter x0 igual a x0 ao quadrado menos 2. E com isso, você vai obter uma outra equação do segundo grau. Olha só, x0 ao quadrado, joga esse termo para lá, então menos x0 menos 2 igual a zero. Tá certo? Ah, professor, como é que resolve isso? Bom, a gente vai lá, usa um rascunho, né? Vamos colocar aqui. Quais são as raízes dessa equação? Então, vamos buscar o delta. No caso, vai ser 1 menos 4 vezes menos 2, então vai ficar 1 mais 8, que vai dar 9. Então, x0 vai ser igual a menos b, que no caso é 1, mais ou menos raiz quadrada de delta, que dá 3, sobre 2. Né? Então, daqui nós tiramos dois possíveis valores para x0. x0 é igual a quanto? 1 mais 3 dá 4 dividido por 2 vai dar 2. Ou x0 igual a quanto? 1 menos 3 dá menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Então, você pode voltar a essas equivalências e dizer que x0 ou é menos 1 ou é igual a 2. Tá certo? Bom, agora preste atenção no seguinte detalhe. O domínio dessa minha função é esse conjunto aqui. Bom, então vamos pensar um pouco. Né? Pede-se para determinar o maior intervalo para o qual y seja a solução desse PVI. Né? Então, quando x0 for igual, quais valores eu tenho? Menos 1 ou 4. Né? Quando for menos 1, esse menos 1 ele é um valor negativo. Né? Se ele é um valor negativo, qual vai ser o maior intervalo do domínio da minha função em que o menos 1 está? Nesse caso, vai ser o intervalo menos infinito, 0, já que menos 1 é um valor negativo. Então, quando x0 for igual a menos 1, o intervalo de definição da minha solução do PVI vai ser menos infinito até 0. E quando x0 for igual
qual é o outro valor que eu obtive? Vamos verificar aqui. For igual a 2, não 4, como eu havia falado. O I será quem? O I será o intervalo 0 mais infinito. Por quê? Porque 2 é um valor positivo. Tá bom? Aí tu pegas o maior intervalo do domínio dessa função que contenha o x0 em questão, que no caso vai ser 0 mais infinito. Tá bom? Então, esta era a questão do dia 28/10. Espero que vocês tenham compreendido. Vamos agora à próxima questão. Essa questão do dia é a questão do dia 29/10. Tá? O que pede essa questão? Bom, vamos analisar aqui. Verifique que a função indicada é uma solução particular da equação diferencial dada e dê um intervalo de definição I para tal solução. Bom, pessoal, aqui é só, na verdade, você tem que fazer o quê? Ora, solução particular é aquela solução que não depende de constantes, de parâmetros. Isso aqui, de fato, é uma função que não possui parâmetro algum, né? Então, é seno de ln dx. Então, o que eu tenho que fazer para verificar se isso é a solução? Eu tenho que simplesmente substituir nessa equação, ok? E verificar se, de fato, vai cumprir essa igualdade. Ora, para isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso calcular a derivada primeira e a derivada segunda dessa função. Então, vamos lá. Primeiro passo é calcular as derivadas dessa função y. Então, muito cuidado com o cálculo das derivadas. Você vai ter que aplicar a regra da cadeia duas vezes. Uma vez, na realidade. Qual é a derivada do seno? É cosseno. Aí tu mantém o que está aqui dentro, vezes a derivada do que está aqui dentro. A derivada do ln é 1 sobre x. Então, você obteve o quê? Cosseno de ln de x, tudo isso dividido por x. Então, essa é a derivada primeira. E a derivada segunda, tu vais calcular como, né? Tu vais simplesmente fazer uso do quê? Da regra do quociente. Então, vai ser o denominador ao quadrado. Aqui em cima virá quem? É a derivada do numerador. Então, vou ter que derivar isso. Derivada do cosseno é menos seno. Então, vamos colocar aqui menos seno de ln dx vezes, cuidado, a derivada do ln, que é 1 sobre x, vezes quem? O denominador, que é exatamente x. Ok? Menos, que é proveniente da regra do quociente, quem? Mantém-se o numerador como está. Vezes a derivada do denominador, que no caso vai ser 1. Pronto. Então, dá para a gente simplificar um pouquinho mais essa expressão? Dá. Vamos tentar simplificar aqui. Isso aqui vai ser igual a quem? Esse x com esse x simplifica. Então, vai ficar menos. Vamos colocar o menos em evidência. Vou colocar assim um colchete. Seno de ln dx mais cosseno de ln dx. Fecha colchete. Tudo isso dividido por x ao quadrado. Pronto. Então, está aí a derivada segunda. Tá? Agora, calculadas as derivadas primeira e segunda dessa função, eu vou substituir nessa expressão do lado esquerdo dessa igualdade. Bom, então vamos lá. Coloca assim. Me ajudem. Vamos ver. X quadrado, y duas linhas. Vamos lá. Mais x, y'.
mais y, tem que verificar se isso dá zero. Não coloque igual a zero já, pessoal. Por quê? Porque se você colocar igual a zero, você já está admitindo que a função y é solução. Então, você já resolveu o exercício, que não é verdade. Tá certo? Então, partam de um lado e tem que chegar no zero. Bom, então vou ter que pegar x quadrado e multiplicar pela derivada segunda. Mas a derivada segunda, nós sabemos que dá menos essa expressão no numerador sobre x quadrado. Né? Vou colocar aqui o menos já na frente, tá certo? O x quadrado do denominador vezes quem? Seno de ln dx mais cosseno de ln dx, certo? Mais x vezes a derivada. A derivada está dando isso. Então, mais x sobre x cosseno de ln dx. E, finalmente, nós temos mais o y. Só que o y é justamente seno de ln dx. Tá? Agora, notem, esse x com esse x simplifica, esse x quadrado com esse x quadrado simplifica, e esse sinal negativo eu posso distribuir, no caso vai ficar menos seno de ln dx com seno de ln dx, que vai dar zero, menos cosseno de ln dx mais cosseno de ln dx, que vai dar zero também. Então, isso aqui vale zero. Para quais valores de x, professor? Para aqueles valores de x em que isso tenha sentido. O seno ele está definido para todo x real. Entretanto, o ln não. Esse x que está aqui necessariamente tem que ser maior do que zero. Então, para todo x pertencente a i, e quem vai ser esse intervalo? Vai ser aberto no zero até mais infinito ou simplesmente infinito. Tanto faz você colocar mais aqui ou somente o símbolo de infinito. Tá certo? Então, você acaba de verificar que y igual a seno de ln dx é solução da... Opa, é solução... Vamos diminuir um pouquinho só o zoom aqui. Tá? De qual a equação? X quadrado, y duas linhas, mais x, y linha, mais y igual a zero. Em qual intervalo? Intervalo zero mais infinito. Ou infinito, como quer. Pronto, está aí resolvida a questão. Tá certo? Até tu poderias construir a curva integral dessa função, caso construir seu gráfico, ok? Plotem o gráfico utilizando o GeoGebra que eu encaminhei para vocês lá no grupo, o link, para vocês verem quem vem a ser o gráfico dessa função para x maior que zero. Tá bom? Vamos para mais uma questão. Essa questão é a questão do dia 30, no caso, deixa eu verificar aqui, questão de ontem, né? Já que hoje já é dia 31. Essa questão é uma questão bastante interessante, porque você vai ter que derivar implicitamente, tá certo? Verifique que a relação indicada é uma solução implícita para a equação diferencial dada, né? Pessoal, notem, a equação diferencial é essa, é uma equação diferencial de primeira ordem, não linear, porque tem esse termo não linear e porque tem y multiplicado pela derivada primeira, tá certo? A função y, ela não está sendo dada de maneira explícita. Por quê? Porque o y está aqui e o y está aqui. Então, não tem um y isolado em termos de x. Então, essa expressão está sendo dada de maneira implícita, ou ainda, o y está sendo definido de maneira implícita por essa relação. Tá certo? Bom, para verificar que y de fato é a solução dessa equação diferencial, não tem jeito. Você tem que derivar
achar a derivada de y e substituir aqui, tá certo? Então, vamos lá. Como que eu procedo? Ora, a partir dessa expressão que nós temos, ou dessa relação, como queira, y igual a e na xy, você tem que pensar que o y depende de x, tá? Então, tu queres derivar isso, né? Então, vamos derivar em ambos os lados. Então, derivada em relação a x de y vai ser igual a derivada em relação a x de e na xy, certo? Bom, desse lado esquerdo vai aparecer y', enquanto que do lado direito eu vou derivar a exponencial, vai dar a própria exponencial, vezes a derivada do expoente em relação a x. Então, cuidado, aqui você vai ter que fazer uso da regra do produto, minha gente. Sério, professor, seríssimo. Então, daqui tu tiras o quê? Que y' é igual a e na xy vezes. Como que tu derivas isso utilizando a regra do produto? Então deriva primeiro x, que vai dar 1, vezes y, mais x vezes a derivada de y em relação a x. Pronto. Então você produziu isso. Isolou a derivada? Ainda não. Por que tu vai isolar a derivada, professor? Porque eu percebo que aqui tem a derivada em termos de outras expressões, né? Então, daqui, eu posso dizer que a derivada de y é igual a, vamos ver, a y vezes e na xy, estou apenas distribuindo, mais xy' vezes e na xy. Bom, o que tem onde tem a derivada tem aqui e aqui, então joga para o outro lado. Tá? Essa não é a única maneira de resolver essa questão, tá bom, gente? É uma forma, somente questão de manipular cálculos. Então, tu obtém o quê? Tu vais obter que y' menos em x y' e na xy é igual a y e na xy. Tá certo? Então, daqui nós tiramos que coloca-se o y' em evidência, então a gente vai produzir 1 menos x e na xy, deixa eu ver, vezes y' igual a quem? Igual a y e na xy, tá certo? Bom, disso eu obtenho então que y' é igual a y e na xy dividido por 1 menos x e na xy. Bom, aí você vai lá e observa que essa expressão que nós temos do lado direito, qual é a relação dessa expressão do lado direito com a expressão que nós temos aqui, né? Bom, notem que o y é justamente e na xy. Então, onde houver e na xy, tu vai substituir por y. Então, daqui, nós tiramos o quê? Nós tiramos que y' vai ser igual. Em lugar de e na xy, eu vou substituir por y. Então, vai ficar y vezes y, então vai ficar y quadrado, sobre 1 menos xy.
Em outras palavras, você até poderia ter escrito de outra forma, você acaba de produzir o quê? Que 1 menos xy vezes y' é igual a y quadrado. Tá certo? Então, você tem que esta função, de fato, é uma solução implícita, ou essa relação define implicitamente uma solução para esta equação diferencial de primeira ordem. Tá certo? Eu observo que isso aqui vai definir, de fato, uma solução, porque isso aqui, de fato, tem sentido. É uma relação que tem sentido. Né? Agora, e além disso, cumpre esta equação diferencial. Tá certo? Então, tu pode finalizar assim. Portanto, a relação y define implicitamente uma solução y dx para a equação diferencial qual? 1 menos xy, y' igual a y quadrado. Pronto, está resolvida a questão do enxerto, certo? E para finalizarmos, eu estou passando aqui uma questão extra, já que eu fiquei uns 3 dias sem encaminhar questões, vou encaminhar uma questão extra para vocês, que é uma questão do dia 31/10, tá certo? Vamos colocar aqui. Isso, questão do dia 31/10. Bom, o que diz essa questão? É a questão de número 33 dos exercícios de revisão do capítulo 1 do livro do Zil. Assuma que essa função, C1 na 3x mais C2 menos x menos 2x, seja uma família de quantos parâmetros? De 2 parâmetros de soluções para essa equação diferencial. Então, para quaisquer C1 e C2 reais, eu tenho que y é uma solução dessa equação. O que pede essa questão? Determine uma solução para este problema de valor inicial. Bom, então, nós já assumimos que essa função é uma solução dessa equação. Tá certo? O exercício fornece essa informação. Então, o que você precisa essencialmente é utilizar essas condições iniciais para determinar uma solução particular, que será uma solução deste PVI. E para utilizar essas condições iniciais, necessariamente vou precisar da derivada dessa função. Né? Então, já vamos calcular aqui a derivada dessa função. Me ajude, vamos lá. Então, y' vem a ser quem? Bom, não tem jeito, tem que derivar tudo isso. C1 é uma constante, derivada exponencial, própria exponencial, e eu derivo o expoente, no caso vai dar 3. Então vai ficar 3C1 e na 3x, tá certo? Vamos dar um zoom aqui. O que mais? Continuando. Derivada dessa expressão, então vai ficar menos C2 e dá menos x. Derivada dessa expressão vai dar menos 2. Pronto, então está aí a derivada e está aqui a função. Bom, agora, calculada essa derivada, eu vou lá e analiso as condições iniciais. Y de 1 ser igual a 4 implica no quê? Em lugar do x, tu vai substituir 1, em lugar do y, tu vai substituir o 4. Então, aqui vai ficar 4 igual
AC1 vezes E na 3 mais C2 E na menos 1 menos 2. Tá certo? Ainda, a condição y' de 1 ser igual a menos 2 vai te fornecer qual a informação? Em lugar do x, tu vai substituir 1, em lugar do y', tu vai substituir o menos 2. Então, tu vai ter menos 2 igual a 3C1 E na 3 menos C2 E na menos 1 menos 2. Bom, então, de certa forma, você acaba recaindo num sistema de equações, né? Em que você tem que determinar o C1 e o C2. Quais equações são essas, professor? Ora, olhando para cá, você tem 4 igual a C1 E na terceira mais C2 E na menos 1 menos 2. Do outro lado, você tem menos 2 igual a 3C1 E na 3 menos C2 E na menos 1 menos 2. Tá, professor, como é que eu resolvo? Bom, aí você tem as técnicas que você deve ter aprendido lá em cálculo, em álgebra linear, tá certo? Aí tu pode aplicar as técnicas que tu quiseres para resolver esse sistema. Eu observo que se eu adicionar ambos os membros dessa igualdade primeira aos membros correspondentes dessa segunda igualdade, esse termo aqui vai simplificar com esse, porque eles têm sinal oposto. Então, eu simplesmente vou fazer isso e vou determinar o valor de C1. Então, vamos lá. 4 menos 2 vai dar 2. Igual a quem? Aqui vai ficar 4C1 E na 3. Esse termo simplificou com esse. Menos 2, então vai ficar menos 4. E daqui a gente pode concluir o quê? Joga esse menos 4 para lá, então vai ficar 6. Então, nós teremos que 4C1 E na 3 vai ser igual a 6. E daqui tu podes isolar o C1, obtendo o quê? Então, vamos lá. 6 sobre 4, né? E na menos 3, porque o E na 3 passa dividindo, então vem para cima aqui com expoente negativo. Aqui tu pode simplificar dividindo por 2 o numerador e denominador, e aí tu vais obter 3 meios E na menos 3. Então, este é o valor de C1. Encontrado o C1, aí tu pode substituir em qualquer uma dessas equações para determinar o C2. Vamos substituir nessa primeira equação o valor que nós obtemos para C1. Tá certo? Fazendo essa substituição na primeira equação, a gente obtém o quê? Então, vamos ver aqui. A gente obtém que 4 é igual. O C1 é 3 meios E na menos 3 vezes E na 3 mais C2 E na menos 1 menos 2. Bom, E na menos 3 com E na 3 vai simplificar porque vai dar 1, né? Meu objetivo é achar o C2. Joga esse 2 para o outro lado, então vai dar 6. Joga esse 3 meses para lá, então a gente vai obter o quê? Que C2 E na menos 1 vai ser igual a 6 menos 3 meios, né? E daqui nós tiramos, então, que C2 vezes E na menos 1. Tira-se o mínimo aqui, então vai ficar 2 o denominador do MMC. 2 vezes 6 vai dar 12, né?
12 menos 3 vai dar 9. Então, aqui 9 meios. Tá certo? Deixa eu fazer as continhas aqui. Isso. E aí, você conclui o quê? Com isso, você tira que C2 vai ser igual a 9 meios. Esse e na menos 1 passa a dividir, então ele vem para cá com sinal positivo. Então, 9 meios P. Então, tu encontraste o valor de C1 e o valor de C2. Encontrados os valores de C1 e C2, você volta e substitui aqui para determinar a solução do teu PVI. Tá? Então, vamos só colocar aqui. Portanto, y igual. Quem é o C1? É 3 meios, e na menos 3, vezes e na 3x, mais o C2, que no caso é 9 meios, e vezes e na menos x. Deixa eu ver aqui mais, qual é outro termo que nós temos lá? Menos 2x, né? Tu podes reescrever de maneira simplificada como sendo 3 meios. Tu pode fazer 3x menos 3, então aqui vai ficar e na 3x menos 3, só cuidado que é um expoente, né? Vamos só escrever de maneira correta. Então aqui 3x menos 3 mais 9 meios. É um 9 isso aqui, tá, gente? Mais 9 meios e na menos x mais 1 menos 2x é solução do PVI dado. Tá certo? Então, com isso, nós findamos essa última questão. Semana que vem eu enviarei mais questões para vocês. Espero que vocês tenham compreendido essas questões. Tá certo? Então, fica aí essas questões todas resolvidas. Vocês vão ter acesso a esse arquivo, ok? E enviarei no grupo esses frames de modo que vocês consigam visualizar as questões resolvidas, tá certo? Um abraço a todos e um ótimo final de semana.